projeto nasce como uma maneira de desenvolver uma prática que possa devolver um pouquinho para os meus alunos do que eu recebi do teatro feito na escola, né? Foi no ensino médio que eu comecei a fazer teatro e foi lá que eu descobri que a menina matuta e tímida lá do cantinho das últimas cadeiras da sala podia ter alguma competência, podia tomar um lugar de destaque e desenvolver habilidades que eu não sabia que tinha. E esses entraves psicológicos que vinham do bullying, da timidez, eles foram rompidos verdadeiramente pelo teatro. É bom não pensar em coisas que aconteceram com você, mas sim sensações que você já sentiu antes. Bom, no mestrado eu tenho me apoiado na teoria de dois autores especificamente, que são Gilbert Durand, da Pedagogia do Imaginário, e o Howard Gardner, que trabalha com a teoria das múltiplas inteligências, né? Eles dizem que a gente precisa verdadeiramente estimular algumas competências, algumas habilidades que não são preconizadas no ensino formal. E não sendo, a gente acaba se mantendo num ensino mecânico, né, que não prepara o aluno de maneira integral, que não prepara esse aluno para a vida. Então, pensando nas 7 inteligências que o Gardner propõe, por exemplo, eu fortaleço a inteligência linguística quando eu estou fazendo um trabalho de leitura dramática, quando eu estou oralizando aquele texto, fazendo a interpretação daquele texto, fazendo todo o contexto histórico, que é o que a gente chama de trabalho de mesa no teatro, né? Eu estou estimulando a competência lógico-matemática quando eu faço um exercício de improvisação, de raciocínio mais acelerado, quando eu faço um jogo dramático que preconiza que os meninos pensem rápido para resolver algum problema, né? Eu estou estimulando a inteligência espacial, que é essa capacidade de se orientar dentro de um espaço, né? Através de um exercício de corporeidade, de um exercício de contato e improvisação, através da acrobacia, entre outras possibilidades. Assim como eu também, com esses mesmos exercícios e ainda outro, posso estar estimulando a inteligência corporal sinestésica, né? Que é esse equilíbrio entre a mente e o corpo, de maneira precisa, como que eu trabalho isso de uma maneira precisa. A gente pode estimular a inteligência musical, que é mais fácil de ser compreendida, com canto solista, com canto coral, com exercícios de voz e dicção, de voz e movimento, com a própria utilização de alguns instrumentos musicais ou de ruídos na peça, né, enquanto sonoplastia. A gente pode estar estimulando a inteligência interpessoal, que é essa capacidade de lidar com o outro, de trabalhar em coletivo e de viver em sociedade de maneira geral, né? E também a capacidade intrapessoal, que é essa capacidade de olhar para dentro, de enxergar a si próprio, né? De lidar com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, através de algumas práticas como os jogos teatrais, os jogos dramáticos, e do próprio convívio do trabalho em grupo, enquanto grupo de teatro mesmo. Qual que foi o nosso grande problema? A pandemia, o ensino remoto, que inviabilizou várias possibilidades de exercício, né? Então, o nosso grande desafio já foi, de cara, ter que lidar com essa inteligência intrapessoal, né? Lidar com as minhas inseguranças, abrir uma tela e se deparar com a própria imagem sendo olhada por outras pessoas, né? Depois de tanto tempo de confinamento. Então, aquele vínculo afetivo que o grupo de teatro costuma ter e que facilitaria essa segurança, só viria depois, né? Era um processo que viria depois dessa segurança própria, né? Na inteligência interpessoal. Esse foi nosso primeiro desafio. Mas foi vencido, assim como outros, e aos poucos a gente foi vendo frutos do trabalho no abdômen, assim, e tenta sentir essa vibração do abdômen para fazer o som do G, assim, ó. G, 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 G.
nós montamos o espetáculo Medida por Medida, de William Shakespeare, que é uma obra da segunda etapa do PAS, né? Então, como os meninos estão no ensino médio, a gente ainda tinha essa missão de ajudá-los mesmo nesses processos de seleção habituais nessa faixa etária. E essa peça entrou para o nosso repertório como esse grande desafio mesmo, porque é uma peça de 1603, né? Uma peça com uma pronúncia muito difícil para fazer leitura dramática, para falar, com palavras que eles não conheciam, né? Com uma poética toda do Shakespeare, né? De difícil compreensão. Então foi quase que um trabalho de tradução mesmo, né? Optamos pelo texto em prosa e para facilitar a compreensão dessas falas um pouco mais rebuscadas, a gente incluiu algumas personagens didáticas, que são 3 vizinhas nordestinas, que contam essa história de uma maneira um pouco mais divertida, né, dando um ritmo diferenciado para a peça, trazendo o público para perto, né, para explicar um pouco mesmo a peça e entrar nessa função de ajudá-los nesse processo de compreender essa peça para a prova de seleção do PAS, né? Então, a gente fez uma primeira apresentação virtual do espetáculo, que foi um pedido da direção, para que os meninos pudessem ajudar os outros colegas que iam fazer a segunda etapa do PAS, que aconteceu algumas semanas atrás, e que eles pudessem conhecer essa peça dessa maneira um pouco mais divertida. E foi super rico, a gente teve depoimentos bem bacanas mesmo das famílias, que participaram desse processo em casa, vendo os filhos no ensino remoto, né, fazendo exercício prático de teatro, e era algo que eles não esperavam. E foi um processo muito rico, né? Os frutos vieram, ainda vem, a gente espera ansiosamente pelo ensino híbrido, pelo menos, né, ou presencial, que nos permita explorar ainda mais essas competências, né? Ainda mais esses exercícios, do jeito que a gente gosta, com contato, com improvisação, a gente sabe que ainda vai levar um pouco de tempo, mas da maneira como a gente gostaria, fora da tela, né, especialmente. E a ideia é que essa prática no presencial nos permita realmente voos mais altos, né, sair da caixinha e ultrapassar verdadeiramente os muros da escola. Esperados que estão no poder é bestagem. Ó, minha menina conhece um rapaz, advogado, acho que ele consegue ajudar esse teu compadre. Mas para desanuviar aqui e mudar de assunto, tu já ouviu falar numa história de William Shakespeare sobre essa justiça injusta? Minha menina estava me contando outro dia. É sobre o poder que sobe na cabeça até dos que a gente julga mais correto nesse mundo. Todo mundo só está preocupado, ó, com o próprio umbigo. É sempre mais fácil apontar o dedo para as cagadas dos outros. Ju, não conheço não, mas esse Shakespeare fala difícil pra porra, não fala? Será que nós entendemos essa história? Me conta mais. Oi, eu sou o Yuri, eu participei do projeto de artes Medida por Medida. Eu fiz o papel do Ângelo e fazer esse papel eu acredito que melhorou bastante a minha leitura e um pouco a minha forma de expressar também. Quero agradecer a professora Cleide que procurou nos conhecer e acredito que nos conheceram, dando essa oportunidade pra gente tentar se expressar e buscar um pouco mais sobre a nossa vida. Acredito que isso foi crucial e importante pra gente. Calma, senhores. Apenas me defendo. Como cidadão de Vena, tenho meus direitos. Meus negócios por aqui me fizeram testemunhar da corrupção nessa cidade. Leis para todas as faltas, mas punição apenas para quem não tem o poder que lhe esconde as imundícies. Eu sou a Jádila do terceiro E, do CG, e esse ano eu meio que entrei no projeto da professora Cleide para sair um pouco da zona de conforto e ter basicamente uma última lembrança do ano, já que eu tô saindo da escola. E, cara, eu praticamente me surpreendi, porque não é só uma coisa pra me entreter e pra me divertir. Eu tô sentindo que esses últimos meses, que passaram muito rápidos, aliás, eu venho tendo, tipo, melhor em vários quesitos da minha vida. Tanto quanto a minha forma de me socializar, tanto com a família, amigos, emprego, em vários quesitos. Até na escola mesmo,
Eu sinto que teve uma grande melhora em como eu me comunico, porque eu sempre fui tímida, então eu sempre tive problemas com isso. A forma de eu me expressar, a forma de como, sabe, eu me sinto confortável para fazer algumas coisas que antes eu não tinha tanta segurança. Então, acho que eu só tenho que agradecer a professora Cleide por estar confiando na gente, dando esse espaço de confiança e acreditando na gente. E por eu ter ganhado uma família, porque além de ter um grupo, os outros participantes e a professora, eu sinto como se a gente realmente fosse uma família. Olá, meu nome é Cleiton Lucas e eu estou no último ano do CG, estou fazendo meu terceiro ano do ensino médio. Eu participo da Troupe de l'Arte CG, nossa companhia de teatro da escola, e está sendo uma experiência muito boa, melhor do que eu imaginava, para ser sincero. Nela eu estou conseguindo desenvolver habilidades que eu não sabia que tinha e melhorar as habilidades que eu já tinha, né? Eu sinto que minha interpretação de texto melhorou quando eu participei, porque a gente lê muito e a gente consegue ler as intenções, interpretar melhor os textos, assim se dizendo. Eu sinto que minha dicção, que é péssima na verdade, eu sinto que ela melhorou um pouquinho em pouco tempo na companhia, assim, pouco tempo que eu participo. Eu decidi participar porque nessa pandemia tá sendo difícil as coisas assim. E minha mente estava muito vazia, não estava fazendo nada assim. Aí eu recebi no WhatsApp e decidi participar para ver como é. E está sendo uma experiência incrível que eu pretendo realmente levar para minha vida toda, assim, coisas que eu aprendi e pretendo aprender nela também. E a emoção do personagem é diferente da nossa emoção. E a gente tem que aprender a criar limites para o personagem e para a gente. Ter um espaço na terra de ninguém entre a nossa personalidade e a do personagem. Meu nome é Macário dos Santos Neto, sou diretor do Centro de Ensino Médio no Gama e gostaria de falar um pouco aqui sobre a professora Lucicleu. Professora essa que faz parte do quadro do Centro de Ensino Médio do Gama para a nossa felicidade. Esse ano ela nos procurou, que está fazendo um curso de pós-graduação na UNB e tinha que desenvolver um trabalho na área de artes cênicas. Para nossa alegria, né? Ela veio com essa proposta para a nossa escola e de pronto aceitamos
e fomos surpreendidos o quanto esse projeto tem feito diferença na nossa escola. Pois nessa época de pandemia, a gente sabe, né, que mexeu muito com o psicológico dos nossos alunos. E esse trabalho feito pela professora, ele veio buscar esses adolescentes, né, fazer com que eles fossem resgatados, porque eram alunos que estavam desmotivados, e com esse projeto fez com que esses alunos participassem mais, quisessem mais assistir às lives. Então contribuiu muito, muito para o bom desenvolvimento desses adolescentes. Ao ponto que, de pronto, eu já posso falar aqui, que esse projeto será uma das bases nossas para o desenvolvimento de uma eletiva no novo ensino médio, pois a gente viu o potencial que tem um trabalho desse dentro da escola. E se Deus quiser, o ano que vem, teremos a professora Lucy Cleude desenvolvendo um projeto na área de artes cênicas na nossa escola. O refrãozinho. Vamos lá, tentar junto? Respira fundo. Cantando, acusando, brigando com esse Duque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Mas você vai se dar mal, etc e tal. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá. E o mais importante é que a gente possa compreender a mensagem. Apesar de tudo, amanhã é outro dia. E todo o desafio que a gente tem que enfrentar, todos os dias a gente enfrenta um desafio. E é isso que nos torna fortes, é isso que nos fortalece. Porque batalhas vencidas, batalhas ganhas, a gente não tem mérito. Mas as batalhas que a gente enfrenta, todas elas nos traz uma lição nova, e é disso que faz a vida.